Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que o nosso Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Se inscrevam no canal Momento com Deus e deixem o seu like. Isso ajuda o canal. Obrigado. Um atribulado carcereiro do século I perguntou certa vez a dois líderes cristãos: o que devo fazer para ser salvo? Esta é, de fato, a pergunta mais importante que alguém pode fazer. Nós nos atribulamos não apenas com os males do mundo, mas também com as nossas próprias faltas. Muitas vezes nos sentimos culpados pelas palavras e ações que nossa própria consciência afirma serem erradas. Provavelmente sentimos que merecemos apenas o juízo de Deus e não o seu favor. O que pode ser feito? Ou o que já foi feito? Para nos resgatar de nossa desesperadora situação? Deus não apenas resgata pecadores perdidos. Ele também resgata toda a criação. A própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus teria sido perfeitamente justo se deixasse as coisas assim, com todos os seres humanos sujeitos ao seu juízo. Mas não o fez. Pelo contrário, Deus pôs em prática o seu plano de salvar o seu povo do pecado e do juízo e de libertar toda a criação da submissão ao pecado e maldição. Como? Enviando seu Filho para carregar o castigo do nosso pecado e morrer em nosso lugar. Ele veio para chamar os doentes e não os sãos. Eu não vim chamar justos e sim pecadores. Comparando os sãos a aqueles que são justos. E os doentes aos pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. A palavra de Deus é clara: ao confessarmos com nossos lábios que Jesus é nosso Senhor e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, somos salvos. No entanto, uma vez que alcançamos essa salvação, estamos imunes à possibilidade de perdê-la? É necessário algum esforço contínuo para mantê-la? É crucial entender que a salvação é um presente gracioso, concedido pela fé em Jesus Cristo, não por méritos próprios. É através do sacrifício supremo de Jesus na cruz que somos redimidos, e isso é evidenciado por nosso arrependimento sincero, obediência e transformação de vida. A presença do Espírito Santo em nós nos capacita a perseverar diante das adversidades e a praticar boas obras. Mas isso tudo só é possível pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, que passa a habitar dentro de nós, confirmando nossa salvação e garantindo a vida eterna. Mas, ao longo de nossa jornada de fé, podemos nos desviar do caminho e perder a salvação? É importante salientar que o conceito de salvação universal não tem respaldo bíblico. Muitos serão condenados, inclusive aqueles que frequentaram igrejas sem experimentar uma genuína transformação espiritual. Então, se alguém aparentemente perde sua salvação, isso indica um desvio da fé ou talvez nunca tenha havido uma conversão genuína? Com frequência, a conversão superficial é impulsionada pela emoção, não por um compromisso verdadeiro com Deus. Uma entrega parcial não é suficiente para assegurar a salvação, é necessário um arrependimento genuíno. Temos que morrer para nossa vida cheia de pecados e nascer de novo em Cristo. A falta de perdão e outras atitudes pecaminosas podem indicar uma falta de compromisso verdadeiro com Cristo. Pessoas nessas situações podem perder a salvação? Não. Porque ninguém pode perder o que nunca teve. Mas, e quando temos um encontro real com Jesus e nos convertemos verdadeiramente? Será que uma vez salvo, sempre salvo? A Bíblia afirma que Jesus pagou pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. Portanto, quando pecamos após a conversão, não perdemos instantaneamente nossa salvação. Se assim fosse, viveríamos em constante insegurança espiritual, já que não sabemos quando é a volta de Jesus. Em Apocalipse capítulo 17 versículo 8 está escrito que existe um livro, que chama o livro da vida, e existe desde a fundação do mundo. Ele é a lista que contém os nomes de todas as pessoas que irão para o céu. Todos que tiver o seu nome no livro terão a vida eterna. E todos aqueles que não estão com seu nome no livro adoraram cegamente a besta. Aqueles que serão salvos já foram registrados.
Porque Deus já conhece o final da história. Ele é presciência, e conhece o futuro. Ele é atemporal. Ele é transcendente. Ele já sabe quem será salvo. E quem será condenado. Então, se olharmos por essa visão ou entendimento, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque Deus não vai registrar no livro uma pessoa que ele sabe que não vai permanecer nele até o final. Nesta jornada terrena, nos encontramos diante de uma batalha colossal contra o pecado. Em determinados momentos, inevitavelmente, tropeçamos. Haverá ocasiões em que sairemos vitoriosos e outras em que seremos derrotados. Você comete pecados? Sim, comete. Você cai? Sim, cai. Mas se você não sente alegria diante dessas situações, isso é uma evidência da presença do Espírito Santo em sua vida, um testemunho de que você nasceu de novo. Pecado não lhe proporciona felicidade, pelo contrário, ele o mergulha na tristeza. Você fica triste? É uma evidência da sua salvação. Essa melancolia é uma prova da sua redenção. Que você nasceu de novo. No entanto, isso não significa que podemos pecar deliberadamente sem consequências. Pecar conscientemente demonstra uma ignorância da natureza de Deus ou uma apostasia, uma rejeição consciente da fé. A apostasia é um sinal claro de que alguém pode estar perdendo sua salvação. Quando falta arrependimento sincero, a sensibilidade ao Espírito Santo diminui, e a pessoa continua em um ciclo de pecado. Em Hebreus o escritor diz que a obstinada desobediência é o mesmo que pisar no Filho de Deus, profanar o sangue da aliança e insultar o Espírito Santo que ofereceu a graça. Em 2 Pedro diz: o último estado se tornou pior que o primeiro. Escaparam do mundo quando conheceram a verdade do Senhor. Pois teria sido melhor que nunca tivessem conhecido. O cão volta ao vômito. Deus perdoou Davi por seus pecados, mas, durante muitos anos, o rei de Israel sofreu as tristes consequências de suas transgressões. Davi havia desprezado a palavra do Senhor. E Deus lidou com ele. O próprio Davi disse: caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. A parábola do filho pródigo é um bom exemplo. O pai não foi atrás do filho. Foi o filho que voltou. Muitos pensam assim: no tempo certo eu vou voltar. Não caia no engano de Satanás. Foi o filho que se arrependeu e voltou para o pai. Jesus disse que tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Manda lembrar-se de onde você caiu. Arrepender-se e voltar a praticar as primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o candelabro do lugar dele. Se alguém parece ter perdido sua salvação, ainda há esperança de restauração? Segundo Hebreus 6, para aqueles que negam sua fé em Cristo, não há mais esperança. No entanto, não nos cabe julgar o estado espiritual dos outros, devemos confiar na obra transformadora de Deus. E quanto a nós? Como podemos ter certeza de que não perdemos nossa salvação? Quando há arrependimento genuíno e confissão de pecados, quando buscamos viver em santidade e reverenciamos a Deus em nossos corações, quando perdoamos e manifestamos os frutos do Espírito em nossas vidas, podemos ter a certeza de que permanecemos salvos. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um sinal alarmante de uma rejeição consciente da obra de Deus. Mas se você está em dúvida se cometeu este pecado da blasfêmia, é porque não blasfemou. Portanto, cada um deve examinar sua própria fé. Quando há arrependimento, há perdão. Independentemente da visão que tenhamos sobre a segurança da salvação, uma coisa é certa: só será condenado ao inferno aquele que não conheceu Jesus Cristo. Ou quem, após conhecê-lo, escolheu deliberadamente abandoná-lo. Podemos afirmar com convicção que estamos salvos e que temos a vida eterna através da obra redentora de Cristo. Não vem de nós a força para vencer o pecado, é dom de Deus. Ele é quem nos livra, nos sustenta e nos estabelece em sua graça. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque quem pode nos condenar? Morreu em nosso favor, ressuscitou entre os mortos e nesse momento intercede por todos nós.
Independentemente da sua compreensão sobre o assunto, há uma certeza, e apenas aqueles que não conheceram Jesus Cristo ou que, após conhecê-lo, deliberadamente o abandonaram serão condenados ao inferno. Caso contrário, podemos afirmar com toda a convicção que estamos salvos e que possuímos a vida eterna. Não é pela nossa própria força que vencemos o pecado, mas é Deus quem nos livra, nos sustenta, nos protege e nos estabelece em Cristo. A salvação nos leva a um novo relacionamento pessoal com Deus e nos livra da condenação do pecado. Nem tribulações, nem angústias, nem perseguições, nem fome, nem o presente, nem o futuro, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, absolutamente nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo. É a ação do Espírito Santo e a certeza da nossa salvação que nos mantém afastados do pecado, e não o medo de perdê-la. E irmãos, dê um like e faz um comentário, vou gostar muito de ler a opinião de vocês. Deus abençoe a todos e obrigado por assistir a esse vídeo.